Bom dia, boa tarde, boa noite. A você, minha irmã e meu irmão do caminho, estamos de volta com as gravações diárias da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, obra importantíssima da moral trazida pelos espíritos da falange do Espírito da Verdade, com a permissão de Deus, naturalmente, com a permissão de Jesus, nosso Mestre. E estamos de volta com a leitura diária de uma passagem tirada ao acaso, na qual refletiremos juntos e eu humildemente trarei algumas palavras com base na minha longa caminhada de estudos junto ao grupo espírita Caibar Schutel. Nesse sentido, pretendo, dando continuidade, trazer essas leituras e ajudar a você, irmão, irmã do caminho, me ajudar. Que possamos, em algum momento do dia, nos aliviar de nossas angústias, nos aliviar de nossas mazelas espirituais, emocionais. Afinal de contas, nesse mundo em que vivemos, certamente passamos por muitas circunstâncias em que o chão parece faltar, em que as respostas parecem não vir. Mas Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, e os Espíritos protetores, nossos anjos da guarda, estão aqui prontos, todos eles, para nos vir ao amparo e nos aliviar de tudo isso. Assim, irmãos e irmãs, aberto o Evangelho, temos que foi aberto no capítulo 21, item 11. O capítulo é o Falsos Cristos e Falsos Profetas, e o título é Jeremias e os Falsos Profetas. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões de seus corações, não da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? E não enviava estes profetas, e eles corriam. Não lhes faltava nada. E eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizam a mentira, e dizem: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do coração? Pois, se te perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Lhes direi: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25 e 26, e ainda 33. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que eu vos quero entreter, meus amigos. Deus, falando pela boca, disse: é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente: já na época, os charlatões e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, dizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis.
Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada mais significativo do que estas palavras. Eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mas adiante encontramos: tenho ouvido o que disseram os profetas em meu nome, profetizam a mentira, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios então pregados, indicava assim um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar, quando encontram oportunidade. Os enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisso, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Luís, Espírito Protetor, Karl Ruhe, 1861. Irmãos e irmãs do caminho, essa é uma lição curta, porém profunda. Não nos enganemos de que seja de simples introjeção nos nossos corações. Porque não raro somos vítimas do nosso orgulho, da nossa vaidade. Os falsos profetas, como vimos, existem desde os tempos dos profetas, antes de Cristo. O Velho Testamento, não raro, é citado no Evangelho segundo o Espiritismo, quando as passagens têm conexão direta com aquilo que importa da moral cristã. E os falsos profetas são um problema para a humanidade já de tempos remotos. As pessoas buscam por respostas. Quem perde um ente querido busca por respostas e de repente se depara com um embusteiro encarnado que profetiza e que diz estar vendo ou ouvindo aquele ente querido. E aí escreve ou fala como se fosse. E às vezes, com uma artimanha de um verdadeiro estelionatário, consegue pegar aqui uma dica aqui, outra ali, que a própria, digamos, entre aspas, vítima fornece. E dessa forma engana. Nós, como médiums, mais ou menos desenvolvidos na ciência da mediunidade, mais ou menos desenvolvidos na compreensão e às vezes mais ou menos sensíveis, temos uma responsabilidade a mais. Porque essas pessoas nos procuram. Ainda que nos procurem
dentro dos centros espíritas sérios, que fazem reuniões de estudo, reuniões de desobsessão e reuniões de pronto-socorro espiritual. Mesmo que vão nos procurar ali dentro, nas horas das reuniões, aonde há proteção, aonde há permissão ou não para uma manifestação. Nesse sentido, é preciso que tenhamos fé acima de tudo, bom senso, pensamento elevado a Deus, aos bons espíritos, sempre procurando nos conectar com os bons espíritos, espíritos superiores, aos nossos anjos da guarda, para que não caiamos na tentação de dar uma notícia ou de falar alguma coisa, até porque muitas vezes são dúvidas materiais ou fúteis. Então, nesse sentido, a lição de hoje fala que nós temos que tomar precauções, e as precauções são evitar a vaidade, evitar o orgulho, ter bom senso, para que nós mesmos não nos tornemos estes falsos profetas. Porque às vezes fica fácil a gente entender o quanto de mal fazem essas pessoas que há milênios vêm sendo falsos profetas, mas, de repente, eu sonhei isso, eu falei aquilo, eu pensei aquilo, eu tive a clarevidência daquele outro. Bom senso, cuidado. É um conselho de um irmão que também busca esse mesmo conselho para não errar. Para não errar. Que é nesse espírito de humildade que encerramos a leitura de hoje, elevando o pensamento a Deus nosso Pai e repetindo as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.